graça e a paz, sejam todos bem-vindos. Hoje estaremos falando sobre a graça de Deus disciplina o pecador. Senhor, que tua palavra produza fruto no coração de cada um. Usa teu servo para falar conosco, eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. A graça e a paz. A graça de Deus disciplina o pecador. E essa graça, ela disciplinou um homem descrito na Bíblia como segundo o coração de Deus, o rei Davi. Amém, Jesus. Davi, em um determinado momento da vida dele, ele deixou de guardar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. E o pecado tomou o seu coração. O Senhor usa um profeta chamado Natan para disciplinar a Davi. Sobre isso que eu gostaria de meditar juntos. Lá no livro de 2 Samuel, capítulo 12, o versículo 9 e o 13 diz assim. O versículo 9 diz assim: porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos, a Urias, o heteu, mataste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. A ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Versículo 13 diz assim: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Bom, Davi não apenas negligenciou o mandamento do Senhor. Davi desprezou a palavra do Senhor. As palavras do Senhor deveriam estar viva no coração de Davi. Mas ele despreza a palavra, ele despreza os mandamentos do Senhor e comete um ato repugnante, um adultério seguido de um homicídio. O Senhor disciplina aqueles que amam. Lá no livro de Hebreus 12, 6 diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Então, o Senhor, ele corrige a quem ama. A graça de Deus, essa graça disciplina o pecador, porque ele ama, por amor. Ele amava Davi, foi disciplinar Davi. Muitas das vezes o Senhor está nos disciplinando, mas precisamos de ter humildade para receber a disciplina, receber essa graça tão maravilhosa do Senhor. O pecado cega, o pecado cega. A pessoa se distancia da palavra de Deus, se distancia da luz, ela começa a caminhar em direção às trevas, ela começa a ficar cega. Davi, mesmo depois que comete o pecado, continuou sua vida, como se nada houvesse acontecido, embora já estivesse sofrendo as consequências, né? Mas ele continuou no palácio. Muitas pessoas continuam vivendo a sua vida como nada tivesse acontecido, com normalidade. Mas, Salmo 32, o verso 3 e o 4 diz assim, né? enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Bem, então Davi vai dizer aqui que enquanto ele se calou, seus ossos, ele sentia nos seus ossos a mão de Deus. Quantas pessoas estão vivendo assim, sofrendo, não tem paz interior, não tem alegria interior, por causa do pecado, e porque estão cegas neste pecado. A cegueira espiritual se dá a partir do momento em que a pessoa se afasta da palavra de Deus, se afasta da luz e caminha em direção às trevas. Davi deveria ler a lei de Deus todos os dias de sua vida. Lá no Salmo 119, versículo 11, diz assim, ó, Salmo 119, 11, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então a palavra de Deus guardada em nosso coração, a palavra de Deus estando viva no nosso coração, impede que nós andemos em pecado. Davi precisava entender a necessidade de santidade para fazer a vontade de Deus. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 19, diz assim:
e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Então, Davi deveria ter, ou todo rei deveria ter uma cópia da Escritura. Davi deveria ter essa cópia, tinha essa cópia com certeza, tinha essa cópia, mas não apenas ter, deveria meditar, ler, observar. Muitas pessoas até têm uma Bíblia, mas a Bíblia vive fechada. Muitas pessoas têm uma Bíblia, mas ela não lê a Bíblia. Quando lê, não medita. Não vive aquilo que está escrito nas Escrituras, que é para guardar o seu coração, manter acesa diante de Deus e não pecar contra o Senhor. Então Davi deveria meditar naquilo, mas por conta de negligenciar, ele pecou. Porque o Natan vai dizer bem claro aqui, Natan vai dizer para ele, diz assim, no versículo 9, porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos. Desprezou a palavra de Deus. Quantas pessoas têm desprezado a palavra do Senhor por conta disso? Estão vivendo mergulhada no pecado e sofrendo as consequências. Davi deixou a lei do Senhor e por causa disso, ele deixou que o seu senhorio tomasse conta dele. No capítulo 11, lá de 2 Samuel, se você tem uma Bíblia, o capítulo 11 vai dizer que Davi envia, é Davi que está enviando. Capítulo 11, o versículo 1 diz assim, na primavera do ano seguinte, época em que os reis saíam à guerra, enviou Davi a Joabe. No versículo 4 diz assim, então Davi enviou mensageiros para trazê-lo. O versículo 6 diz assim, porque Davi enviou esta mensagem a Joabe. Davi está enviando. É Davi que envia. Mas o capítulo 12 é Deus quem envia. É o Senhor quem envia. É o Senhor quem vai enviar. Porque o capítulo 12, versículo 1 diz assim, o Senhor enviou Natan a Davi. Davi, mesmo no pecado lá, ele acha que ainda está, o senhorio dele, deixou de observar a palavra de Deus. E ali o senhorio dele, o eu dele, começou a falar. Mas Deus vai mostrar no capítulo 12 que é Deus quem envia. Deus é soberano. Deus está no controle de todas as coisas. Ele é quem comanda. Ele é quem está no comando. Então, Davi está no palácio real. No versículo 2 do capítulo 11, diz assim, uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Davi está no palácio real e ele está ali comandando. Davi está dando ordem, Então Davi mostra que ele está no comando. Mas Davi já está na cegueira espiritual porque rejeitou a palavra, negligenciou a palavra de Deus. Natan não faz como João Batista. João Batista, lá no Novo Testamento, João Batista ele vai denunciar a Herodes, justamente ele vai falar para Herodes do seu adultério. Natan não faz dessa mesma forma, mas Natan, ele vai levar Davi, usado por Deus, ao arrependimento. Ele vai levar Davi a se arrepender do seu pecado, a olhar para o seu pecado. Mas Davi estava tão cego pelo pecado que Davi, ao invés de olhar para o seu pecado, Davi ele vai apontar o pecado do outro. Então, Natan vai contar aqui uma parábola. Natan vai dizer que havia um homem pobre que tinha apenas uma ovelha. E havia um rico que tinha muito gado e ovelha. E o homem rico recebe visita na sua casa. E o homem rico não mata uma das suas ovelhas, mas mata a única ovelha desse homem pobre para comer. E quando Davi, ele ouve isso, ele vai dizer para Natan, tão certo como vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. Veja que Davi está cego pelo pecado, tomado pelo pecado, que ele não olha para o seu pecado, mas ele aponta o pecado do outro. Quantas pessoas estão assim, cegas pelo pecado, não conseguem enxergar o seu pecado, mas vê o defeito do outro, aponta o pecado do outro. Mas a graça de Deus, ela vem disciplinar o pecador, para olhar primeiro para si. Então, o profeta Natan, ele vai dizer assim, versículo 7, do capítulo 12, de 2 Samuel. Então disse Natan a Davi, tu és esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel,
Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços. Aí no versículo 9 diz assim, ó, porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos. Então Davi, quando ele ouve Natã dizer que aquele homem rico matou a ovelha a única ovelha do homem pobre, Davi vai dizer, esse homem é digno de morte. Então Natã naquele momento vai dizer, tu és este homem. Então Davi, no versículo de número 13, diz assim, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. O Senhor usa Natã para disciplinar a Davi. E Davi, ele deixa de olhar agora para o homem e olha para o seu interior. Quantas pessoas necessitam de ser disciplinadas por Deus para olhar o seu interior, olhar para dentro de si e olhar e reconhecer a necessidade de ter uma comunhão com Deus através da sua palavra, meditar na palavra de Deus, guardar a palavra de Deus, para que o pecado não tome conta da sua vida, para que você não venha a ser vencido pelo mal. E tem muitas pessoas que acham que ela é vencida pelo mal, porque o mal é exterior. Eu quero te dizer que você é vencido pelo seu interior, quando deixa de meditar, de guardar, e quando negligencia a palavra de Deus, ali você já está sendo derrotado. Então a necessidade de ouvir a disciplina de Deus, a graça de Deus disciplina o pecador. Amém. Porque ele tem um propósito na sua vida, te preservar naquele dia. E para isso é necessário a presença do Espírito Santo. E para obter essa presença tão gloriosa do Espírito Santo, se faz necessário a reconhecer a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Então, a partir de então, você será auxiliado pelo Espírito Santo, disciplinado pelo Espírito Santo, a ter uma vida de intimidade com Deus, guardando a sua palavra, meditando na sua palavra, lendo todos os dias a Bíblia, a palavra de Deus. Eu quero orar por você. Senhor, fortalece essas pessoas pelo teu Santo Espírito, ó Pai, a meditar nesta palavra, a sentir o desejo de buscar ardentemente uma comunhão com o Senhor, por meio da tua palavra, ler a Bíblia, orar, jejuar, guardar a tua palavra e receber a disciplina da tua graça. Em nome de Jesus eu te peço, meu Pai, fortalece essas pessoas. Que Deus te abençoe. Amém.